Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de oratória, retórica. Você acha que grandes oradores, grandes personalidades como Steve Jobs, Silvio Santos e até mesmo Barack Obama nasceram desse jeito, falando bem, se expressando de maneira tão eloquente e persuasiva? Claro que não. Tem técnicas que eu vou mostrar hoje nesse espaço para que você consiga falar melhor em público, destrave e perca aquele medo e aquela insegurança de falar na frente de uma grande plateia. Bom, para alguns é um problema muito grande falar com mais de uma ou duas pessoas. Imagina você numa plateia de 100 pessoas te assistindo. Você travaria? Bom, alguns têm até mesmo uma reação automática de luta ou de fuga, com alguns sintomas como dor de barriga, dor de cabeça, medo. A pessoa treme toda, a pessoa fica com mal-estar, até a pressão baixa, né? Isso, gente, são sintomas exatamente pelo medo de falar em público. Você sabia também que o medo de falar em público é maior do que a morte? É isso mesmo, alguns estudos dizem que algumas pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer. Por isso que eu vou apresentar hoje, nesse encontro nosso, 5 técnicas, 5 estratégias para você falar melhor em público. E para isso eu vou contar um pouco da minha trajetória também. Hoje, para mim é indiferente falar com 5, com 10, com 100, com 1000 pessoas. Porém, meu querido, coloca a foto aí, editor, como que eu era quando eu era mais novo. Eu era o famoso nerd, era extremamente tímido, extremamente acanhado, morria de medo de falar com pessoas. Imagina só, quando a professora de português falava pra mim: na próxima aula, André, você vai apresentar um trabalho, ou você que vai fazer a leitura do livro. Era a morte. Eu já passava 2, 3 dias, 3 noites sem dormir, já me dava aquela diarreia, aquela dor de barriga, aquele mal-estar, aquela náusea. Ai, Jesus, hoje não. Hoje eu perdi o medo de falar em público. Vamos lá? Primeira técnica, nunca negue palco. Por que você nunca deve negar palco? Para você ficar cada vez mais estimulado a falar com as pessoas, cada vez mais solto, cada vez mais natural, nunca perca a oportunidade de falar com alguém. Seja no elevador, encontrou aquela vizinha: olá, bom dia, boa tarde, como é que está o dia? Como é que está a sua vida? Pegue essa chance, agarre e se aproveite, porque toda chance de falar em público é preciosa. De acordo com os psicólogos, essa é uma estratégia de dessensibilização. E é exatamente essa estratégia que faz você liberar menos adrenalina ao você falar. E para você liberar menos adrenalina quando você estiver falando em público, é só o treino e a prática que vai te ajudar. Minhas primeiras aulas, gente, como eu comecei a dar aula de inglês, eu lembro que eu segurava o livro, eu tremia mais que vara curta. A minha primeira aula caiu o livro, caiu caneta. Hoje não, né? Hoje eu consigo dominar uma sala de aula, hoje eu consigo realmente transmitir a segurança que eu desejo. Milagre? Não. É tecnologia? Também não. São as técnicas aqui que a gente tem para falar bem em público. Técnica número 2, destrave a sua dicção. André, quer dizer que eu tenho que falar igual o Boris Casoy? Lembra do Boris Casoy? Boa noite, aqui estamos começando o Jornal da Band. Não quer dizer isso, gente. Não é falar igual o Boris Casoy. Também cuidado para não falar igual uma batata na boca, né? Tem gente que fala assim: eu não sei muito bem o que vai ter hoje. Se você quiser acompanhar meu jeito, também vai falar desse jeito. É você falar com naturalidade, destravar a dicção. Tem uma técnica muito boa que eu falo para os meus alunos para você poder destravar a sua dicção. Tem problemas para articular sua fala? Tem problemas para falar em público? Use a técnica da caneta. Só cuidado, viu, gente? Não vai colocar a caneta na horizontal. Coloca a caneta de frente e fale fluidamente de 1 a 12. Dessa maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois fale os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril. Faça isso 10 vezes. Quanto mais vezes você fizer, mais a sua dicção fica destravada e melhor você vai falar em público e também na frente das câmeras. Técnica 3 para falar bem em público: elimine vícios de linguagem. Você sabe o que são vícios de linguagem? São aqueles famosos marcadores conversacionais.
André, mas a minha avó fala assim, ela fala né. Mas o né é somente uma estratégia, é somente algo para confirmar se o outro está prestando atenção naquilo que você está falando. Evite palavras como né, tá, ok, aham, sei, mano, cara, tá ligado? Tipo assim. Evite. Apesar de muitas vezes usarmos marcadores conversacionais para ver se o outro está prestando atenção na nossa linguagem, isso pode prejudicar demais a sua performance. Esses são alguns marcadores, mas também esses são os verbais. Mas temos os vícios de linguagem não verbais, que são aqueles que não são expressos na fala. Pessoas que falam com o outro rodando, que nem o Silvio Santos, rodando. Isso também é ruim para quem está prestando atenção em você. Ou quando você fica com aquele tique, né? Abre a caneta, fecha a caneta. Abre a caneta, fecha a caneta. Abre, fecha, abre. Isso também é horrível. Mexer no cabelo enquanto está falando com alguém, né? Fica lá alisando, mexendo o cabelo. Ou tá numa call e fica lá girando, fica batendo a perna, fica com um tique nervoso. Cuidado, isso são vícios de linguagem que pode prejudicar o entendimento daquilo que você está falando e está querendo transmitir. O que você pode fazer para evitar esses vícios de linguagem é ter um parceiro de responsabilização. O que seria um parceiro de responsabilização? É você pedir ajuda para alguém, simples assim. Aponte alguns combinados. Ô José, meu editor, você pode assistir esse vídeo que eu gravei e ver se está legal? Isso é uma técnica que vai te ajudar muito. Ou, se você não tiver alguém para julgar, alguém para falar para você como é que está o seu discurso, você também pode fazer uma coisa básica. Coloque o celular para gravar enquanto você fala e depois você se assiste. Quando você coloca o celular para gravar e depois você se assiste, você elimina vários vícios e elimina também vários probleminhas aí da sua fala. Eu adorava pedir para as pessoas assistirem eu falando. Ou ainda, fale na frente do espelho. Técnica 4, tá acabando, hein, galera? Prolixidade. Não seja prolixo. André, o que é prolixo? Prolixo é aquela pessoa que fala muito, que faz rodeios, que faz muitas voltas, só que não chega em lugar nenhum. É o famoso dar rodeios. Fala muito e não fala nada. É a demora desnecessária para falar de um assunto que poderia ser dito em poucas palavras. A prolixidade também é muito usada quando você vai falar de algo que pode ser muito negativo ou muito ruim. Imagina que vai dizer para uma pessoa que a mãe dela, a amiga dela, o irmão dela faleceu. Você não vai chegar e falar para a pessoa, olha, fulano, seu irmão morreu, viu? A pessoa vai morrer 2 vezes, vai morrer pelo irmão e ela vai ter um ataque cardíaco. Você usa eufemismos, por exemplo, em vez de falar, fulano, seu pai morreu, olha, você sabe que seu pai é uma pessoa muito do bem e que Deus quer pessoas como ele ao lado do grande Senhor Jesus Cristo. Ou, seu pai estava sofrendo, partiu dessa para uma melhor. Então, quando você vai falar de um assunto polêmico, como aumento de salário, finalizar uma relação, pedir para sair do emprego, ou até contar uma notícia como uma morte, um falecimento, você usa prolixidade. Quer saber se você é prolixo? Imagina aqueles áudios de WhatsApp que você manda no dia a dia. Você já recebeu áudio de 10 minutos? Alguém aguenta áudio? Eu nem ouço, gente. Nem na velocidade 3 eu aguento. Agora imagina os seus áudios. Se você mandar áudio de mais de 1 minuto, apague. Não é possível que você não consiga resumir em 1 minuto tudo o que você precisa falar. É um treino. Treine com seus áudios do Zap. Se o seu áudio geralmente tem mais de 1 minuto, quer dizer que você está sendo prolixo e que ninguém te aguenta. E técnica 5 e última, incorpore a reciprocidade como um estilo de vida. E você vai incorporar a reciprocidade a seu favor, né? Ou seja, nem sempre se ganha e a gente só recebe se doando. A reciprocidade quer dizer fazer coisas pelo outro. São alguns gatilhos mentais. Gere valor nos lugares que você frequenta, só que de maneira intencional, de propósito, sem esperar nada em troca. As pessoas vão retribuir esse favor que você faz. A roda da reciprocidade vai começar a girar
na sua vida. E você vai receber essa avalanche de reciprocidade. Faça pelo outro o que você também gostaria que ele fizesse por você. Quer mais dicas? Ou você pode se matricular aqui na Strong, que temos os cursos de Administração, Economia, Contábeis, Publicidade e Direito, e eu ministro a disciplina de Comunicação Empresarial para te ajudar a falar bem em público, ou também continue vendo a parte 2 desse vídeo com mais 5 dicas, só clicar aqui no card.